Lançamento do livro Iate, 80 anos de história. E o Comodoro Fabiano fala pra gente essa história, tanta dedicação. É verdade, na verdade 80 anos é uma história de dedicação de várias comodorias, é o pilar de uma celebração de que cada Comodoro que passou deixou um legado muito importante para o próximo Comodoro, que a gente trabalhou o esporte, trabalhou a educação, trabalhou a pesca, tudo no meio esportivo, tudo voltado para o esporte. Então a gente é um clube voltado, muito praticado para o esporte e dá uma ênfase também para o social. A gente também cuida da parte beneficente da cidade de Vitória. Fabiano, o Comodoro significa o presidente. Só que aqui no Iate Clube do Espírito Santo chama-se Comodoro. Na verdade, a gente é tradição de marinha. Por ser um clube que tem as tradições de marinha, Comodoro, vice-Comodoro e contra-Comodoro, a gente sempre acompanha as formalidades da marinha. Então a gente tem todo o hasteamento de bandeira, tem as tradições de hino nacional. Então a gente cultiva isso dentro do clube para toda a sociedade náutica. Então hoje esse coquetel de lançamento da biografia contando a história do Iate Clube do Espírito Santo, onde vai estar à venda ou não vai estar à venda? Não, vai ser doado para cada associado. Na verdade, a gente fez os exemplares para cada associado e também para as autoridades que representam o nosso estado. Então a gente vai doar e vai entregar para cada uma autoridade para deixar esse legado, para demonstrar que como o clube é importante para a sociedade hoje. O clube hoje representa toda a parte institucional na cidade de Vitória. Então a gente trabalha muito esse lado social junto com a sociedade. E claro e evidente, a biografia por o jornalista, o escritor, o biógrafo Rômulo Felipe. Não, ele é sem comentários. Ele é uma pessoa que ele consegue captar a essência de cada um. Então, dentro do livro tem a palavra dos ex-comodoros, dos diretores, dos associados, dos sócios mais antigos, que vem da tradição do clube. Porque por mais que a gente seja um clube náutico, por incrível que pareça, o clube começou como se fosse um clube de caça. E, de repente, nos tornamos um clube de vela. E hoje é um clube de pesca e hoje é tudo, é um clube social. Então, foi uma fase de cultura muito bacana. Então, na década de 46, quando o clube começou, ele passou pelas transições inglesas, porque a gente tem a cultura inglesa na tradição, na veia da essência do clube. Doutor Cândido Pacheco, ex-comodoro do Iate Clube do Espírito Santo. Doutor Cândido, 80 anos do Iate Clube do Espírito Santo. Olha, a gente sente um orgulho muito grande disso, sabe? Muito grande mesmo, sabe? A gente, na realidade, o Iate tem tido uma sequência de bons comodoros. E o Iate está sempre caminhando para frente. Está sempre cada vez melhor. A gente sente um orgulho muito grande de estar aqui. Ele está muito emocionado. Isso tudo é contribuição, é amor, é respeito e dedicação, né, seu Cândido? É. A Marina Norte ali foi eu que aprovei essa marina, sabe? Tem um orgulho muito grande do Iate, tá? Você vê que eu estou emocionado, né? Beleza? Presidente do Conselho do Iate Clube do Espírito Santo, Mosquen. 80 anos de Iate Clube do Espírito Santo, recepcionando tantos amigos, tantas autoridades, com essa biografia maravilhosa, né? Sim, o Iate é uma casa para todos nós, né? A gente vem construindo isso há muito tempo. Várias comodorias vieram traçando o clube e hoje chegou no que está, com o trabalho de vários comodoros. Apaixonados pela vela, apaixonados pela pesca, a parte social fora do clube, com a população. Então a gente vem trazendo isso e o Iate cresceu e hoje é o que é, felizmente. Dr. Sérgio, conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo, prestigiando lançamento da biografia 80 anos do Iate Clube do Espírito Santo. Olha, é uma história riquíssima e, com certeza, com a pena tão especial do meu confrade, meu amigo querido Rômulo Felipe, eu não vejo a hora de começar a me deleitar com essa obra maravilhosa. É uma bela oportunidade de a gente aprender, reviver
conhecer um pouco do passado, porque é conhecendo o passado que a gente constrói um futuro legal. Doutor José Francisco, ex-comodoro do Yacht Clube do Espírito Santo. Mas quem foi rei nunca perde a majestade. Doutor José, diz pra gente um pouquinho sobre a sua convivência no Yacht Clube. Qual a história que mais marcou o seu coração nesses anos todos? Bom, para começar, esse livro é a continuidade de um livro que eu lancei sobre o Yacht Club, então isso aqui seria, vamos dizer, a continuidade daquele primeiro, que nasceu a ideia em 1998, e eu fiz o livro e terminei o livro no ano de 2000. Registro das histórias do clube. Então, eu fiz aquele primeiro livro, que, evidente, não se compara a esse, que foi de uma forma bem amadora, mas foi um livro que registrou todos os grandes momentos do iate até o ano 2000, com todos os ex-comodoros, contando as histórias, passagens, essa coisa toda. E esse livro, ele contempla não apenas as histórias até o ano 2000, como pós-2000, né? Então, são mais 26 anos de história, né? Então, que contempla os 80 anos de fundação do nosso clube, que é uma coisa sensacional. Um clube, nessa época, você ter um clube que é referência nacional e internacional, tanto na pesca quanto na vela. A história do Yacht Clube do Espírito Santo. Hoje, coquetel de lançamento, claro e evidente. Olha quem está aqui ao meu lado. Mais uma biografia de Rômulo Felipe. Rômulo, eu costumo dizer que o Rômulo é um monstro das palavras, gente. Esse homem, eu sou suspeita em falar, porque esse cara, você é sensacional. Só recebi elogios aqui com as pessoas que nós entrevistamos. Fala um pouquinho sobre a história do Yacht Clube do Espírito Santo. Cida, você me honra em Cachoeira e Colatina, agora aqui em Vitória, né? Pois é, esse biógrafo cansado aqui, 2 dias depois de lançarmos uma biografia em Cachoeira, estamos lançando a biografia Os Mares da Vitória. Essa biografia, ela homenageia as 8 décadas de existência do Yacht Clube do Espírito Santo, que é considerado uma das entidades náuticas mais tradicionais do Brasil. E é uma história, assim, incrível. Você imaginar que a Segunda Guerra Mundial acabou em 1945, um ano depois, ingleses que vieram trabalhar aqui no Espírito Santo para a questão da instalação de energia elétrica, se uniram à paixão de capixabas pelo velejar e pela caça na época também, e resolveram fundar em 1946 o Yacht Clube, 80 anos depois, colhendo uma série de recordes mundiais, tanto de pesca oceânica, quanto de regatas e tudo mais. Estamos aqui celebrando esse momento. Regatas, premiação. Não, o clube, ele é conhecido mundialmente, porque a gente registrou aqui ao longo das décadas o maior marlin azul, que pesava na época 636 quilos, recorde mundial, e também o marlin branco. Então, assim, esses 2 recordes, em principal, alavancaram o nome do Yacht Clube nos principais polos de pesca oceânica no mundo. Então, assim, outro diferencial muito grande aqui é que a gente tem em Vitória a possibilidade de velejar e pescar 20 milhas náuticas. Isso não há em lugar nenhum do mundo. Então, assim, é um clube fora de série. Qual a expectativa para a noite de hoje, Rômulo? Expectativa ser da melhor possível. A gente tem aqui um livro que é um resgate histórico de 80 anos. A gente tem a primeira ata, fotos históricas, contracenando o antes e o depois, grandes entrevistas, salvo engano, de 16 comodoros vivos. Eu entrevistei praticamente a maioria deles. Então, assim, o livro, ele é um resgate. Esse é o papel da biografia, né, Cedo? Perpetuar legados. E a gente está perpetuando, porque mais do que a história de um clube, essa é a história do Espírito Santo, um estado banhado por 400 quilômetros de oceano, de mar aberto, entendeu? E que a gente ainda não aprendeu a explorar essa potencialidade. Esse livro é um recado para isso.
Bora explorar os nossos mares. Tiago Sarlo. Tiago, biografia de 80 anos do Yacht Clube do Espírito Santo. Para você, como é que está esse coraçãozinho emocionado? 80 anos de histórias lindas que envolve pesca, esporte, o social do clube. É incrível, prestigia a ilha. A gente se sente lisonjeado em fazer parte disso, a nossa família. É linda, a história do clube é linda. A história náutica, Vitória é uma ilha, né? Então, esportes náuticos. Mas ainda tem um segredinho para contar. Sua família tem história aí. Fala pra gente quem foi o seu avô. Meu avô, o Beraldo Madeira da Silva, foi um dos pioneiros da vela, né? Não sei se nesse livro ele está, mas no de 70 estava. E isso passou para a geração, né? Para a vela eu sou um zero à esquerda, eu sou da pesca. Inclusive com Paulo Amorim, que bateu o recorde, eu fiz parte da equipe. Batemos o Super Grande Slam, que é um título, né, em 1996, mas as minhas filhas seguiram na vela. A pequenininha hoje foi velejar, a de 10 anos. Puxou o avô. Puxou o avô. Que orgulho, né? Estar no mar é bem saudável, né? Fazer atividade. E parabéns pelo iate, parabéns a todos. Festa incrível. Isso aqui é a nossa história, a história do Espírito Santo. Né? Uma boa parte dela. Thales Cohen é empresário. Seu Thales, como que o senhor vê 80 anos do Yacht Clube do Espírito Santo? São 80 anos de história muito bem construída, o legado de vários comodoros, todos com o mesmo objetivo de construir um espaço para a sociedade capixaba da melhor forma possível. E hoje nós colhemos 80 anos de muita dedicação. Eu sempre digo, né, nos nossos negócios que nós vamos amanhã colher o que nós plantamos hoje. Então, assim, muitas gerações plantaram coisas boas e hoje nós podemos colher um clube dentro de uma cidade com alto requinte de conforto, de qualidade, diversidade, tanto náutica quanto esportiva, onde os seus associados, os seus membros podem aproveitar do que há de melhor num espaço dentro de casa, né, que é dentro do bairro, que é uma virtude da nossa querida Vitória, que proporciona isso para todos nós também. Então, assim, é um grande legado, são frutos que estão sendo colhidos. Essa comodoria são 4 anos de muita dedicação, as comodorias anteriores também com muita dedicação. Hoje colhemos esse fruto tão maravilhoso para toda a nossa sociedade e para o futuro de nossas gerações também. O senhor Fernando Pandolfo Ferreira é empresário, prestigiando coquetel de lançamento da biografia de 80 anos do Yacht Clube do Espírito Santo. Então, fico muito feliz, né, em ter participando disso aqui e ter minha foto na capa do livro. É minha foto. Eu cedi para o Rômulo com muito prazer. É uma felicidade em ouvir e ler tantas histórias ao mesmo tempo e participar de uma biografia como essa. Sim, muito. Estou muito satisfeito, muito feliz. Eu agradeço a todos aqui pela essa oportunidade. Edson, histórias vivas. 80 anos do Yacht Clube do Espírito Santo. Senhor Edson, o senhor que tem o Yacht Clube no coração e tem grandes histórias para contar. Tem. Realmente você falou tudo. Eu tenho o Yacht Clube no coração. Isso aqui para mim é uma segunda casa. Eu sempre digo, o pessoal me pergunta assim, o que vocês veem, o que o iate tem de diferencial dos outros clubes? É que aqui nós somos uma grande família. Você pode pegar seus filhos, largar aqui, entrou na portaria, todo mundo toma conta, todo mundo ajuda um outro, não temos briga aqui dentro. Pode ter uma discussão ou outra mais acalorada, principalmente de política, futebol e tudo, mas não tem briga, todo mundo se respeita. Então esse é que é o grande diferencial do nosso Yacht Clube. Isso aqui é uma grande família. O Wendel, falar pra gente a importância da biografia de aniversário de 80 anos do Yacht Clube e o senhor prestigiando esse momento de história. Então, para mim é uma satisfação enorme poder participar desse evento. O lançamento do livro de 80 anos do Yacht Clube
está ligado, extremamente ligado com as atividades da Capitania do Esporte, que hoje eu represento aqui no Espírito Santo, né, como agente da Autoridade Marítima aqui no estado. É um orgulho muito grande voltar para o meu estado de origem, poder exercer o comando na capitania, sendo o primeiro capixaba, capitão do esporte, e ter o privilégio de participar dessa história que já existe há bastante tempo entre a capitania e o Yacht Clube. Então, os 80 anos do Yacht Clube representa, para mim, uma satisfação enorme de poder participar e fazer parte dessa história. Frank, o herdeiro de uma grande história. Frank, o seu avô foi um dos fundadores do Yacht Clube do Espírito Santo. Pois é, então, meu avô, ele realizou umas primeiras regatas aqui no estado e aqui nessa região, até antes do Yacht Clube existir. E depois desse ânimo deles de velejarem e trabalhar com o esporte, que o clube acabou nascendo em função dessa disposição deles, né? E junto com ele, meu pai, alguns anos depois, eles foram, assim, grandes incentivadores do esporte e do clube, com alguns amigos, né, que levaram praticamente várias regatas a acontecerem simplesmente na vontade de fazer acontecer. E o mais legal é que eu velejei desde criança, desde 78 aqui no clube velejando. Meu irmão antes, né, que tem uns 5, 6 anos a mais que eu, e agora minha filha e meu filho velejaram também. Agora minha filha acabou de ganhar a regata semana passada, né? Então é uma história que se está aí acontecendo aqui no clube faz desde 1948. Como é que é seu nome? Meu nome é Maria. Maria? Sim. Maria, você gosta de velejar? Eu amo velejar. Ganhou um prêmio? Sim, fiquei em primeiro lugar. Realmente a tradição vai perpetuando. Tá no sangue, tá no sangue. E eu queria agradecer ao Comodoro, o Fabiano, ao Rômulo por terem feito esse livro que ficou realmente muito bom. Já olhei a introdução, o início dele, toda a história contada. Queria agradecer a eles pela essa homenagem e lembrar da história do clube, né? Que é uma história muito bonita. Obrigado, gente. Yacht Clube do Espírito Santo. Dunga, você tem um segredinho para contar para a gente sobre o Marlin. Vitória é a capital mundial do Marlin, em função dos 2 recordes que a gente detém aqui, né? A gente tem um recorde do Marlin branco, Devran do Crosser, de 1978, e nós temos um recorde mundial de 1992 do Paulo Amorim, entendeu? Então, por a gente ter 2 peixes campeões mundiais, então não tem nada igual Vitória para pescaria de marlin, entendeu? Então é excepcional. Eu pesco aqui desde pequenininho, meu pai foi um dos pioneiros. Então Vitória, o nome já diz Vitória, é excepcional para pescaria, nada igual. No mundo, tá? Tô falando de Brasil não, tô falando a nível mundial para marlin branco, então não tem nada igual a Vitória. E essa réplica do Marlin branco? Isso aí, os peixes são de tamanhos originais, né? Você vê que tem a foto ali, tem o reconhecimento, né, do livro dos recordes, é uma réplica do tamanho original, e lá, que é um peixe muito maior, esse peixe é 82,5 kg, e lá nós temos um peixe de 636 quilos pescado, por uma pessoa só, de vara tal. Aqui tá os reconhecimentos mundiais, né, do Marlin. Aqui tá a foto do dia que ele foi capturado, tá vendo, ó, 636 quilos e tal. E aqui tá a réplica, né, do tamanho original do peixe. Então, isso que eu te falei, Vitória é a capital mundial do Marlin. E nós estamos aqui com o maior pescador de Marlin branco do mundo, o seu Sérgio Machado, é o cara que é comandante da quebra-linha. Ele não pesca, ele comanda. Mas ninguém comanda em pescaria de marlin branco igual o Sérgio. O Sérgio é pentacampeão de marlin branco. Isso é estou falando, no mundo de marlin branco não tem ninguém. Sérgio, fala um pouquinho desse segredo pra gente. Obrigado, Dunga, pela referência. Mas, enfim, o segredo é equipe. Né? A gente sempre trabalha em equipe.
né? A gente já tem um tempo já de pescaria aqui no Espírito Santo e realmente a gente é um trabalho de equipe mesmo, né? Todos os pescadores, e o Dunga já fez parte da equipe durante muito tempo, né? E a gente preza pelo cuidado, né? A pescaria começa no cais, preparando equipamento, preparando tudo, e o resto a natureza faz, né? Que é dar esse mar aqui de Vitória e a quantidade de peixe que a gente tem aqui, que é maravilhosa. Mas e depois? Vem para cá, Dunga, por favor. Fica aqui pertinho da gente. E depois, o que acontece? Tem aquela muqueca capixaba? Sim, a gente, né, o Marley, a gente só libera, a gente não embarca, não existe embarque independente hoje do tamanho. Até se o peixe for recorde, não vai ter embarque. O peixe não se mata mais. O peixe a gente chama de tag and release, pesca e solte e tal. O peixe conta pela quantidade, o peixe é filmado tal, e liberado. Agora, tem sempre um dourado, um atum, um arru tal, que a gente senta e vem aqui pro Aquamarine pra gente degustar, entendeu? Aí a gente junta a galera toda. O pessoal da pesca é muito unido. Então a gente junta todo mundo, tal, vem as esposas, vem filhos tal, e a gente faz as muquecas. Ele faz as muquecas, muito boas. São as melhores do estado, se não é a melhor. E olha, realmente, muqueca é capixaba. O resto é peixada. É peixada. Olho a Olho, com Cida Campos.